gordas ou vacas magras? Essas duas situações que, inevitavelmente, passaremos mais cedo ou mais tarde em nossas vidas. Há momentos em que vivemos farturas, há momentos que não temos nem o suficiente para sobreviver e ter sequer uma vida digna. Mas a verdade é, porém, que há pelo menos 5 princípios bíblicos que nos ajudam a ser prósperos, 5 princípios poderosos que nos ensina a ter uma vida digna e ajudar em nossas finanças. Então fica até o final desse vídeo que hoje irei falar pelo menos 5 princípios que José do Egito nos ensina para ter uma vida abençoada, próspera, né? Em nossas finanças, você sendo crente, evangélico ou não. Então se você gosta desse tema, deixa o seu like e bora para o vídeo. Então, bora lá para os 5 princípios bíblicos para ter sucesso nas finanças. Primeiro, eu gostaria de contar um pouco da história de José do Egito, caso você não esteja familiarizado, ou você não lembra, ou esqueceu, ou nunca ouviu falar. José, ele era filho de Jacó, ele era um dos irmãos mais novos, porém ele era o mais paparicado pelo seu pai. Então seus irmãos não gostavam disso, porque tudo era para o bichinho, o filhinho do papai. Os irmãos se revoltaram, venderam ele como escravo para o Egito, como escravo de Potifar, que era um homem que tinha condições na época. Potifar levou ele para a casa dele para ser escravo, servo da mulher dele. A mulher dele, quando viu José, aquele jovem, que ele era jovem, bonito, formoso, simplesmente quis dar em cima dele para possuir ele. Só que ele não quis, como bom servo de Deus, ele rejeitou e correu. A mulher dele, não satisfeito, denunciou ele como se ele tivesse tentado estuprar ela. Então ele foi preso. Passou vários anos preso, até que o faraó da época teve um sonho em que ele via 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas. E ele chamou pessoas que interpretam sonhos, profetas, todo tipo de pessoas para interpretar aquilo. Ele frequentemente tinha aquele sonho. Então, resumindo a história, chamaram José e José conseguiu interpretar o sonho. E ele disse que 7 vacas gordas serão 7 anos de tempo fartos, 7 anos de tempos de escassez, de carência. Então essa, de forma bem resumida, foi a história de José do Egito, no qual Faraó deu a José o poder de governar. Então, acima de Faraó, acima de José, só tinha o Faraó. Então, vamos lá para os 5 princípios bíblicos, a partir de José, né? Para prosperar em suas finanças e na sua vida. Porque se você prospera em suas finanças, automaticamente isso transborda para outras áreas da sua vida, certo? Então, o primeiro princípio é ter em mente que dias difíceis vão aparecer cedo ou tarde, vai acontecer. Quando nós estamos trabalhando, ganhamos bem, nós temos aquela falsa sensação, né? Falsa sensação de estabilidade, como se nada fosse piorar. Nós temos aquele otimismo prejudicial. Ah, não, nós não precisamos guardar dinheiro, nós não precisamos fazer nada porque estamos ganhando bem. Então vamos viver no limite mesmo porque nada vai acontecer. Talvez você nem pense nisso, mas de forma inconsciente é isso que nós pensamos. Esquecemos que há dias bons e há dias ruins. Quando isso acontece, nós ficamos distraídos. Né? Nós nos distraímos do inevitável, que é, como eu disse agora, dias bons e dias ruins. Então, a primeira coisa que José disse foi o seguinte, ó, 7 anos serão de partos, glórias, 7 anos de tempos difíceis. Ter em mente que dias difíceis aparecerão nos tornam mais prudentes, mais cautelosos, principalmente em nossos gastos, em nossa forma de administrar, em nossa forma de lidar com o dinheiro e tudo aquilo, né, que conquistamos com o nosso trabalho no dia a dia, sem querer simplesmente gastar. Quando você entende isso, que primeiro, há dias bons e há dias ruins. Então, quando os anos abundantes estão diante de nós, nós costumamos esbanjar, administrar de forma distraída os nossos recursos. E quando nós pensamos desse jeito, nós esquecemos dos dias difíceis. Por isso penso hoje, será que eu estou preparado para uma possível crise amanhã? Será que se eu perdesse 50% do meu salário, será que como eu viveria os próximos meses? Então tenha isso em mente, dias difíceis aparecerão. Então você pode pensar como eu posso me preparar para isso hoje.
comece a pensar sobre isso. Então, segundo princípio tenha planos claros para enfrentar os dias difíceis. Eu até escrevi aqui, eu vou ler porque achei muito interessante. Quando a crise chegar e desestabilizar suas finanças e sua vida, o que você vai fazer? Se perder o emprego, se houver cortes de salário em sua empresa ou se o seu negócio vender menos do que os anos das vacas gordas, o que você fará? Qual é o seu plano? Você pensou nisso? E José do Egito tinha isso em mente. E qual foi a primeira coisa que José do Egito fez? O plano de ação dele foi: ele falou para Faraó o seguinte: de tudo que a gente produzir, nós iremos guardar um quinto. Um quinto quer dizer de 20%, né? Então, de tudo que era produzido na época, se produzisse 5 sacos de trigo, um saco de trigo ia ser estocado nos celeiros que eles produziram. Então, José do Egito tinha isso tinha claro o que ele precisaria ser feito. E hoje, o que é que nós poderemos ser feito para ser próximo nos momentos difíceis? É preciso ter planos claros e realizáveis. Todo mês eu posso guardar R$ 10, todo mês eu posso guardar R$ 20, todo mês eu posso guardar R$ 100. Posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então tenha planos para enfrentar os dias difíceis. Planos, como eu disse, claros e realizáveis. Princípio número 3. Siga o seu plano religiosamente. O seu plano para que você não se desvie do caminho. Sei que é difícil, é fácil. Não é simplesmente chegar e, é muito fácil, tirar 10% do meu salário, 20% do meu salário, ou conseguir fazer isso, conseguir realizar aquilo. Eu sei que não é fácil, mas também naquela época não foi fácil. Naquela época, o pessoal não estava acostumado a simplesmente poupar. Mas José do Egito, o que foi que ele fez? Nós precisamos separar aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós produzimos. Nós precisamos separar, porque os dias difíceis estão para chegar. Então, eles precisaram realizar sacrifícios que realmente, como o nome diz, sacrifício não é algo simplesmente fácil de ser feito. No começo pode parecer ser muito difícil, mas é porque você não tem aquele hábito, não tem aquela disciplina. Após colocar aquilo como disciplina, como hábito, você gasta muito menos energia. Você faz aquilo meio que no automático. Quando você está dirigindo para o seu trabalho, às vezes você nem percebe que está dirigindo para o seu trabalho. Quantas das vezes você estava indo para um local diferente, quando foi perceber já estava indo para o trabalho, porque aquilo estava no automático. E quando está no automático, você gasta muito menos energia para executar aquele determinado serviço. Então, por isso que eu disse, colocar no automático, colocar a disciplina. Todo mês eu tenho que fazer aquilo. Então não adianta simplesmente ter um plano e não seguir religiosamente. Você tem que ter aquele plano e seguir. Não adianta de nada. Se você só, vou fazer um plano aqui, aí mês eu vou fazer, mês não. Você tem que seguir. Assim que sugeriu José do Egito. Teve pessoas que fizeram, teve pessoas que não fizeram. As pessoas que não seguiram o plano, que era separar um quinto de tudo que ganhasse, não estavam no Egito. Depois, na época das vacas magras, tiveram que ficar comprando coisas lá do Egito, provavelmente por um preço mais caro, porque aquele produto, que era o trigo, a comida, estava limitado. Então, como tinha pouca comida, acaba que ficava mais caro. Então, as pessoas que não são pacientes hoje, acabam tendo que pagar mais caro no futuro. Felizmente, o que estava acontecendo durante a pandemia, né? Muitas pessoas não seguiam um plano, não tinham um plano para crises, e acaba que hoje está tudo mais caro, está tendo que pagar tudo mais caro, certo? Quarto, poupança. É impressionante como até R$ 1 ao longo do tempo, guardando ao longo do tempo, faz uma enorme diferença. Imagine você hoje com 50 anos, 40 anos, você guardando seus R$ 1 por semana lá nos seus 20 anos, imagina quanto você teria hoje. Imagina que você aposta desde os seus 20 anos na telecena, aposta esportiva, briga de galo, enfim. Imagine se você, ao invés de fazer isso, estivesse guardando o seu dinheiro, como você não estaria hoje. Então, assim, a poupança não existe milagre. Você precisa gastar menos, ganha. Só existe uma forma de que isso dê certo, é para o governo. O governo gasta muito mais do que ganha, só que aí ele tem de onde tirar recursos, né, da gente. Ele pode simplesmente aumentar o imposto e tentar arrecadar mais. Só que no nosso caso, não. Nós não temos como simplesmente de forma milagrosa gastar mais do que ganha, como viver como se nada tivesse acontecido. E se a gente gasta mais do que ganha, inevitavelmente faremos dívidas. Essas dívidas podem nos tornar inadimplentes. Quem faz dívidas acaba se tornando frágil, porque, entenda, quem faz dívida tem que torcer para que tudo dê certo.
parcelei em algo em 10 vezes. Então, durante 10 meses, eu estou comprometido em pagar aquilo. Só que acontece outro problema. Eu não tenho dinheiro, eu tenho dívida. Então, eu vou me endividar mais ainda. Vai virar uma bola de neve. Então, quem tem dívidas acaba se tornando mais frágil e tem que torcer profundamente para que as coisas deem certo. E quem tem dívidas é porque, de alguma forma, algum quer viver acima do seu padrão e acabou se endividando. Ou simplesmente não tinha conhecimento de como organizar as suas finanças, não tinha básico de educação financeira. Essas pessoas vão ter que passar mais dificuldade, infelizmente, durante as crises, porque só acumulou dívidas, não acumulou patrimônio. E o que acontece com quem tem dívida? Quem tem dívida acaba aumentando o seu poder de compra hoje em troca de um futuro prejudicado. Porque eu compro mais hoje, só que eu vou passar mais tempo pagando e pagar os juros. Se eu invisto ou se eu poupo, eu abro mão do meu presente, um pouco do meu presente, em troca de ter um futuro melhor. Porque eu junto isso, só que os juros vai me dar isso. Então eu vou ter mais daqui a 1, 2, 3 anos. É assim que funciona quando a gente cresce, nos tornamos homens, mulheres, entendemos que as coisas boas são alcançadas com o tempo. Sei que a maioria não entende isso, mas quando nós somos crianças, nós simplesmente choramos, estou com fome, a mãe vai lá e dá comida. Chorei, estou com sede, a mãe vai lá e dá de beber. Chorei, quero brincar, a mãe vai lá e bota para brincar. Chorei, quero isso, a mãe vai lá e dá. Só que quando você começa a entender, começa a crescer, você vai ver que as coisas não são assim. Para você se formar, você tem que passar 4 anos. Para você se formar, passar um ensino médio e ter um diploma lá, você tem que passar 9 anos. Para você aprender a uma determinada coisa, você tem que passar 1, 2, 3 meses para você ter algo melhor. Você quer ir para a academia, ter um corpo melhor, é 1, 2 anos, você quer, enfim, as coisas não são conquistadas da noite para o dia. Da mesma forma, é a poupança dos investimentos. Então, qual foi a primeira coisa que José disse, né, lá? Vamos poupar 20% de tudo aquilo que a gente produz. Então, 20%. Certo? Esse é um bom número para você poder começar, 20%, mas se você não puder, 10%. Porque é muito importante o hábito. Às vezes é mais importante o hábito do que o valor. Certo? Então, durante os 7 anos de fartura lá, José ele simplesmente fez o seguinte: vamos poupar 20%. 7 anos seguindo plano religiosamente, poupando. Então, esse foi o quarto princípio. Se você está gostando desse princípio, deixe seu like. Se gosta desse conteúdo, se inscreve no canal. Certo? Nós temos vídeo 2 vezes por semana, não sei ainda exatamente, mas eu estou pensando terça e quinta. Então, bora lá. Quinto princípio e último, mas não menos importante, é não seja relaxado em nenhum momento. Nós costumamos relaxar, principalmente quem não tem costume de poupar. Comecei a poupar, juntei 10 mil reais. Olha, tenho 10 mil reais. Aí vai acabar gastando. Com coisas às vezes desnecessárias. Volta aquele velho homem, eu quero gastar. Só que entenda, esse dinheiro que você está poupando é para possíveis crises, certo? Possíveis problemas. Uma reserva para emergência. Então, assim, ó, quando nós começamos a acumular patrimônio, nós acabamos ficando um pouco relaxados. José do Egito ele mostrou que mesmo durante os tempos de não deixou de acumular patrimônio. Ele não deixou de pensar grande. Na Bíblia fala, se você quiser dar uma lida lá sobre a história de José, fala lá Gênesis 40, 45. Essa parte, né, de Gênesis. Fala que conta a história bem direitinho dele. E ele fala o seguinte, que mesmo durante a crise, ele comprou todas as terras do Egito para Faraó. Porque as pessoas não seguiram, algumas pessoas não seguiram o conselho dele, e ele simplesmente fez o quê? Comprou a terra dessas pessoas que estavam querendo, estavam precisando comer. Ah, como ele foi mal. Não. Sempre vai ser assim. Pessoas que choram, pessoas que vendem lenço. Você tem que pensar onde você quer ficar. Se é aquelas pessoas que vai simplesmente chorar ou se vai ser aquelas pessoas que vai vender lenço. Ele comprou porque a pessoa estava vendendo e estava precisando. Talvez comprou mais barato, não sei. Mas se ele simplesmente fosse ajudar todo mundo que estava precisando, ele não ia ter também para ele. Então ele comprou todas as terras. E em Gênesis 47, 20 fala o seguinte: assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Então, aqueles que foram
na época das vacas gordas, né? Acabaram que venceram a crise e cresceram. Aquele que não foi, fazer. Então, o que eu posso dizer para você é: seja prudente com os seus ganhos. E assim você não simplesmente poderá só passar pela crise, mas poderá surgir oportunidades de multiplicar o que você já tem, oportunidade de investir. Investir em quê? Investir em algo que vai fazer você ganhar mais capital. Seja investir em terra, seja investir na bolsa de valores, seja investir em negócio, seja investir em algo que poderá socorrer pessoas e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Certo? Então, só um resumo dos 5 princípios. Primeiro, tem em mente que dias virão. Segundo, você precisa ter um plano claro de como você vai passar esses dias difíceis. Terceiro, você tem que seguir um plano religiosamente. Não tem como só montar um plano e não. Vou fazer uma dieta para emagrecer, mas não vou comer como a dieta manda. Quarto, faça poupança, certo? Até mesmo R$ 1 ao longo do tempo faz um baita, um gigantesco diferencial. E por último, não seja relaxado em nenhum momento. Poupando, você não sendo relaxado, vai ter oportunidades, primeiro, de garantir a sua segurança durante tempos difíceis e oportunidades de investir, empreender, multiplicar o seu capital. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha, porque eu creio que ficou redondinho, deu um baita trabalho produzir isso aqui. Então deixe seu like, se inscreve no canal. Eu me chamo Felipe Monte e esse é o Investir.